falei com vocês que eu achava que a Primeira Guerra Mundial ela era significativamente mais importante para entender o mundo do que a Segunda Guerra. Por quê? Justamente por causa disso, né? Foi a Primeira Guerra Mundial que marcou ali o fim das monarquias europeias, né? Finalmente o fim, né? Estavam tentando derrubar as monarquias desde ali da como é que chama? Da famosa do iluminismo, né? Estão tentando derrubar as monarquias na Europa em todas, a famosa Revolução Francesa, perdão. Finalmente conseguem com a Primeira Guerra Mundial. Não conseguem derrubar com todas, né? Mas é muito visível a diferença do mapa político da Europa pré e pós Primeira Guerra Mundial. E com o fim dos governos monárquicos na maior parte da Europa, começam a haver ali a ascensão dos regimes totalitários, né? Muito porque o regime totalitário está ligado também a essa questão da personalidade política, né? Isso vai acontecer em todos os países da Europa e em vários países fora dela, inclusive no Brasil, em que o governo Vargas vai ser um governo marcado pela personalidade do próprio Getúlio Vargas, né? É uma concentração do ideal nacional numa pessoa, tá? Bom, hoje a gente vai ver o que acontece após, ainda dentro do espectro aí de totalitarismo, porque a gente vai estar falando da União Soviética, que é um governo totalitário, embora com ideais aí teóricos que são muito queridos aí por muita gente, que é o socialismo e tudo mais. Ela é um governo totalitário também, e não pode ser, a gente não pode tratar ela de outra forma. Mas é um momento posterior, tá? É um momento posterior à Segunda Guerra Mundial, é um momento posterior às explosões de Hiroshima e Nagasaki, a todo o impacto moral e militar que os Estados Unidos vai dar sobre o mundo inteiro com as explosões das bombas atômicas, né? E a gente vai ver quais são as consequências disso, tá? Então a gente viu que a guerra, embora tenha terminado ali, a rendição da Alemanha tenha se dado, a guerra continuou por um tempo, com o Japão, que não aceitava se render, até que os Estados Unidos ele vai lá e vai lançar as duas grandes bombas, né? A bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, as famosas bombas nucleares, as primeiras usadas na história para fins militares de fato, né? Já existia bomba militar antes? Bomba militar é evidente, né? Desde a descoberta da pólvora. Mas já existia bomba nuclear antes? Existia, tá? Os Estados Unidos ele não desenvolveu e está com um projeto de teste ali. Existia bomba nuclear, só que ela era usada para finalidade de teste militar. Ela não tinha sido usada em guerra ainda. Tem até umas curiosidades históricas interessantes, né? Enquanto os Estados Unidos testavam as bombas, né? Eles testavam no meio do deserto. Eu não lembro agora se era um deserto ou se era no mar e era visível do deserto, mas eles testavam ali numa região isolada e elas eram visíveis, né? Os testes nucleares eram visíveis de Las Vegas. Inclusive, isso foi uma das coisas que foi um dos motivos pelo qual Las Vegas ela cresceu muito na popularidade de uma cidade para visitar, porque as pessoas iam até Las Vegas para ver as explosões do alto dos cassinos, dos prédios. Cobravam para mostrar as explosões. É doideira, né? Mas enfim. Os Estados Unidos ele vai lançar então essas bombas que são um poder militar inacreditável em Hiroshima e Nagasaki. Eu vou até abrir aqui o YouTube rapidinho, porque eu já vou tentar achar para vocês uma explosão dessas aí acontecendo. Desculpa o celular aí, gente. Tocou aqui. Meu pai tá me ligando, mas depois eu falo com ele. Bom, o que vai acontecer, né? Por que os Estados Unidos ele vai explodir essas bombas no Japão? Se sabe que não é porque ele precisava fazer isso para vencer a guerra, tá? O Japão ele já estava derrotado. Ele não tinha declarado a sua rendição, mas ele não tinha como fazer frente contra todo o poder militar que estava contra ele. Ele tinha que enfrentar sozinho os Estados Unidos por mar, não é? Porque os Estados Unidos tinham acesso ao Japão ali por via marítima. Ele tinha que no Oriente, né? na Ásia. A Rússia era um poder que estava interferindo muito ali dentro, que era muito forte. Ele tinha todos os aliados lutando contra ele e o Japão ele não tinha força militar nem tecnológica. Tá? O Japão que a gente conhece hoje, que é muito tecnológico, caramba, isso é um Japão muito moderno e muito do pós-guerra. Naquela época ele não era assim. Ele não tinha essa estrutura para enfrentar isso. Então sabia que por mais que o Japão não tivesse declarado guerra, não tivesse declarado ali a sua rendição, ele estaria derrotado em pouco tempo. Não era necessário fazer aquilo. Mas os Estados Unidos vai lá
e lança as bombas, tá? Por que os Estados Unidos lançam aquelas bombas no Japão no fim da guerra? O que ele quer fazer com isso? Não é necessário, não é por necessidade, tá? Ele faz isso porque ele quer passar uma mensagem não só para o Japão, mas para o mundo. Sobretudo para um outro país que está do outro lado do mundo, que nesse momento de fim de guerra está lutando como aliado aos Estados Unidos, e é a Rússia, tá? Não a Rússia, perdão, a União Soviética. Deixa eu tentar ver aqui uma explosão nuclear para a gente dar um bisu. Aqui é um teste nuclear feito pelo ZEUA, tá? Ele está passando uma mensagem para a União Soviética. Olha aí, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Olha aí, que doideira. Isso daí é uma explosão nuclear, tá? O negócio é tão forte que ele move a atmosfera em volta. Tá vendo? Essas nuvens que estão saindo aqui é a pressão deles deslocando a atmosfera. Olha que doideira. Olha o tamanho da coluna de fumaça, o tamanho de um prédio. A explosão é o tamanho de um prédio, né? Enfim, eles querem mandar uma mensagem para os outros países que estão em volta, sobretudo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a mensagem de que não há país no mundo que consiga fazer frente militar com os Estados Unidos, tá? É isso que eles estão querendo fazer quando eles lançam essas bombas. Eles estão lançando ali o medo nos outros países. Bom, por que eles estão fazendo isso? Por causa do seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre Guerra Fria é que ela é um confronto entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? É um confronto de influência entre os dois. Por isso que a gente chama de Guerra Fria, porque nunca, durante a Guerra Fria, os dois países trocaram tiro um com o outro. Eles nunca entraram em conflito bélico declarado um com o outro. Existem vários conflitos armados durante a Guerra Fria. Só que eles sempre acontecem em países de terceiro mundo. Eles sempre acontecem em países menores, sem tanta influência política, mas que são estratégicos para essas duas nações para que eles consigam ter influência uma sobre a outra, tá? É uma guerra de influências. Por quê? Por causa do seguinte, os Estados Unidos ele vai fazer essa ameaça aí ao mundo, ele vai mostrar o seu poderio nuclear. E como é que isso vai ser respondido pela União Soviética? A União Soviética vai formar o seu próprio arsenal nuclear, de modo que logo no começo da Guerra Fria já se sabia que as duas potências elas tinham poder suficiente para destruir o mundo todo se elas entrassem em conflito, tá? Aqui que bonitinho o quadrinho das duas potências, Estados Unidos e Rússia ali. Elas já tinham poder para destruir o mundo inteiro se entrassem em conflito. Hoje em dia, só os Estados Unidos, pelo que se estima aí, ele tem potência nuclear para arrebentar com o planeta umas 50 vezes, tá? Fora a Rússia e as outras potências que vão entrar nesse jogo depois. Mas enfim. Então o que eles sabiam? Que se eles entrassem em conflito direto um com o outro, nenhum dos dois ia sair vitorioso, porque os Estados Unidos ia destruir a Rússia e a Rússia ia destruir os Estados Unidos, tá? Mas eles ainda assim queriam conflituar. E aqui tem uma coisa interessante. Por que eles são tão interessados em manter o seu conflito, né? Por que eles vão fazer guerra? Ideologia, tá? A gente no Brasil, a gente tem uma tendência a dar uma desvalorizada às vezes no quão importantes são as ciências humanas, né? Filosofia, história, sociologia. A gente costuma achar que o que importa de verdade são ciências práticas, né? Sei lá, engenharia, arquitetura, sei lá, física, esse tipo de coisa. São importantes também, né? Todas as ciências são importantes. Mas isso daqui é um exemplo claro e interessante de como as humanidades elas são importantes para o mundo, tá? Talvez a Guerra Fria tenha sido o maior conflito que já aconteceu, embora não tenha sido um conflito direto. E ela tem como sua principal motivação, é claro que tem motivações econômicas, mas a sua principal motivação é a manutenção de uma ideologia política, tá? Os Estados Unidos ele vai estar defendendo durante toda a guerra o liberalismo econômico, tá? Liberalismo econômico. E a Rússia vai estar defendendo. A Rússia, cara, eu sempre tenho dificuldade. Vocês aprendam comigo que essa dificuldade é ruim, tá? Porque eu sempre tive dificuldade
em chamar a União Soviética de União Soviética e não de Rússia. Porque no final das contas era a Rússia que mandava nela. Mas é a União Soviética. E a União Soviética, ela defendia o socialismo, né? Socialismo. Ou comunismo, como você queira chamar, tá? A diferença entre socialismo e comunismo está mais ali no campo da linguística, porque na prática sempre foi socialismo, teoricamente nunca se alcançou o que seria o comunismo, né? Mas enfim, ela defendia ali essa proposta, tá? Quais são as diferenças entre essas duas propostas? Essas duas propostas elas são derivadas da Revolução Francesa, tá? Isso é uma coisa importante para a gente saber. Não é o Marx que cria o socialismo, por exemplo. Muita gente acha que é. Ele não criou o socialismo. Ele criou o socialismo de cunho marxista, que é outra coisa. Criou a ideia de luta de classe, criou esse Paranauê aí. Mas ele não criou o socialismo. E também não foi os Estados Unidos que criaram o liberalismo, óbvio, né? Nem a Inglaterra. Isso daí são denominações que vêm lá da estrutura da Revolução Francesa, quando ele se defendiam ali os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, né? O liberalismo nada mais é do que a ideia da liberdade defendida pelos revolucionários franceses a todo custo. Então, qual que é a ideia do liberalismo? Você tem que ser livre. Tem que ser livre, completamente livre. Tá? O liberalismo clássico é para você ser livre e acabou. Não tem nenhuma regra, tá? A ideia é que realmente a lei, toda a questão jurídica e tudo mais se orienta de acordo com o mercado e o mercado vai definir, tá? E esse liberalismo nos Estados Unidos vai ser defendido principalmente naquilo que se chama de liberalismo econômico. Ou seja, pode até existir Estado para fazer lei, pode existir esse tipo de coisa e tal, mas a economia tem que ser completamente livre para que as pessoas possam fazer os seus negócios, para que as pessoas possam criar os seus produtos, para que o mercado ele possa se autorregular, tá? Mas existe uma série de problemas nisso aí, a gente vai ver mais pra frente. Mas isso daqui é a ideia, basicamente, está sendo defendida pelo lado da América. Já o socialismo, ele vai defender que não é a liberdade que é mais importante, que o ideal mais importante a ser preservado é o ideal de igualdade. Porque a liberdade sozinha, ela é causa de desigualdade. Porque há uma série de problemas nessa concepção aí liberal, né? Por exemplo, há toda a problemática de que o ponto de partida das pessoas para fazer os seus negócios, por exemplo, ele não é justo, né? A pessoa que é filha de um burguês aí que está enriquecido desde o século XV, né, sei lá, quando começaram ali as navegações na Itália, desde o século XVI e tal, né, em Portugal e papapá, esse cara ele tem um histórico por trás dele que vai possibilitar que ele mantenha as riquezas que ele tem, enquanto para manter essas riquezas ele vai necessariamente ter que fazer uma manutenção ali das suas empresas, derrubando empresas menores que estão surgindo, derrubando concorrência. Ou seja, o liberalismo por si só, a liberdade econômica por si só, ela tem um problema de desigualdade, ela tem um problema de injustiça com aqueles que estão começando depois, tá? Que vão começar de baixo, que vão começar pobres, que vão começar, né? E toda essa questão aí. Além do que, a proposta básica do capitalismo é a acumulação de capital, né? A acumulação de riqueza. Ora, isso quer dizer que para alguém ser rico, necessariamente essa riqueza tem que ser acumulada, e se essa riqueza é acumulada, isso quer dizer que ela não está distribuída às demais pessoas, né? Então, existe uma dependência do rico de que os outros sejam pobres. Essa é a crítica que o socialismo vai fazer muito por alto ao liberalismo, tá? A gente já viu isso daí quando a gente viu a Revolução Russa, a gente deu uma faladinha ali mais ou menos sobre os processos de mais-valia do Marx e tudo mais. Quando o socialismo, então o socialismo vai dizer que não é a liberdade que importa mais. O que importa mais é a igualdade. As pessoas todas devem ser iguais, as pessoas devem ter o mesmo salário, mais ou menos, ou então devem ter ali a mesma quantidade de riqueza. Mais do que salário, é importante a quantidade de riqueza. A riqueza deve ser distribuída igualmente para todas as gentes, tá? Só que ela encontra um problema, que é o fato de que, como o socialismo ele tende a ser sempre para poder fazer essa questão da igualdade, ele tende a ser uma coisa de controle muito estatal, você tem a dificuldade na criação de novas empresas e, portanto, você tem a dificuldade na criação de riqueza. O que acabou, historicamente, levando os países socialistas quase sempre, ou sempre, né, na verdade, a acabarem tendo problemas muito parecidos com o liberalismo, na verdade, né, que vai ser a criação de uma elite econômica, só que ao invés de estar vinculada à iniciativa privada, vai estar vinculada ao Estado,
enquanto a maior parte da sociedade tende à pobreza, tá? Porque não existe criação de riqueza particular no socialismo, tá? Basicamente isso daí. E eles vão defender cada um essa ideologia, tá? A filosofia dessas duas ideologias vai ser o que vai definir ali os lados da guerra. E é importante a gente saber, então, que filosofia é uma coisa muito importante para a humanidade historicamente, tá? Porque olha só o tamanho do conflito que ideias filosóficas distintas podem gerar. Tá? Isso daqui vai dividir o mundo, tá, gente? Dividir o mundo literalmente. Bom, vamos lá. Aqui tem uma canção do John Lennon, mas passa, sem necessidade. Vamos lá. Estados Unidos da América, como é que vai ser a postura dos Estados Unidos? Né? Vamos ver aqui um pouquinho da postura dos Estados Unidos. Doutrina Truman e Plano Marshall. Primeira coisa que a gente vai falar. A gente vai trabalhar muito o livro nessa unidade, tá? Estou começando a querer trabalhar mais o livro com vocês do que aqueles resumos que eu estava passando, para que vocês abram o livro, porque senão vocês não leem ele, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente vai ler o livro didático ou qualquer outro livro. Esse livro aqui, ele foi escrito por alguém, tá? Não é... Como é que eu posso dizer? Ele não é isento. Ele é um livro que tem ali alguém que escreveu e esse alguém pensa de uma maneira, tá? Isso é uma coisa importante para vocês aprenderem a ler. Inclusive qualquer outro livro aí de história, de sociologia ou de qualquer outra coisa, tá? Quem escreveu é uma pessoa que tem ali, ou um conjunto de pessoas que seja, mas que tem ali os seus próprios ideais e tal. Então eu já reparei que esse livro ele vai ter uma tendência de vez em quando a falar sobre os impactos ruins e negativos que o capitalismo teve. E aí depois ele fala do socialismo, ele não fala tanto dos impactos ruins que o socialismo teve. Os dois lados tiveram impactos muito ruins para o mundo, tá? Então eu de vez em quando vou dar uma puxada aqui para mostrar as práticas ruins também do socialismo. Talvez o autor ele tivesse alguma simpatia. Isso não é ruim, tá? Isso é uma coisa normal. Todo mundo é simpático a alguma causa. Então, só para vocês saberem, quando vocês lerem um livro, vocês têm que saber que o livro não é isento, tá? Ele é um livro que tem o seu... Foi escrito por alguém, se alguém tem ali as suas proximidades e tal. Eu, por exemplo, sou um cara católico, então sempre que eu falo de coisas católicas, eu tendo naturalmente a dar uma passada de pano, né? E aí eu tenho que me cobrar muito mais para que isso não aconteça. Mas é difícil, porque faz parte da minha personalidade. Então, enfim, só para vocês saberem, tá? Vamos lá, Estados Unidos. Como é que foi a postura dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? Como é que ela começou, né, a postura dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? Em março de 1947, o presidente dos Estados Unidos ele vai ser um cara chamado Harry Truman, tá? Deixa eu até ver se eu acho aqui uma fotinha do Harry Truman para vocês. Harry Truman. Sim, gente, em 1947 já tinha foto. Olha só que doideira, né? Que loucura aqui. Né? Olha aí, já tinha foto até colorida, que bonitinho. Olha ali, Harry Truman. Parece um senhorzinho simpático, né? Vamos lá. Ele vai lançar uma coisa, né, um modo ali que vai ser chamado de doutrina Truman, tá? Um compromisso do presidente e do seu governo de barrar o avanço comunista no mundo. No mundo. Não é nos Estados Unidos, é no mundo. Nesse sentido, a imagem da União Soviética parecia como um inimigo em potencial. Então aqui a gente já começa a ver uma coisa interessante. Os Estados Unidos ele não vai lançar a doutrina Truman, ele não vai lançar sua campanha anticomunista nacionalmente. Isso é uma diferença considerável em relação aos nacionalismos totalitários do século XX, não é? Por exemplo, na Itália de Mussolini, ou na França de Vichy, ou, sei lá, em Portugal ali de Salazar, o que fosse, sempre havia um espírito anticomunista. Mas esse espírito anticomunista era nacional. Você tinha que impedir o comunismo no país. O que os Estados Unidos quer é bem além disso. Ele não está se propondo a impedir o avanço do comunismo nos Estados Unidos da América, mas no mundo todo. Por quê? E esse também é o motivo que vai, também é a contraparte do motivo que vai levar a União Soviética a tentar uma campanha antiliberal no mundo todo. Os Estados Unidos ele percebeu que para o liberalismo funcionar, e o Marx já havia percebido isso antes, é necessário uma rede internacional, tá? Porque se o país ele se isola, ele não tem mercado suficiente, então a produção superfatura e aí a inflação vai para o beleléu e os Estados Unidos quebra.
tá? Não nos Estados Unidos, qualquer país capitalista quebra. Então é necessário que haja uma rede internacional. E ele percebe o quê? Que dentro dos países europeus e nos países em volta ali, as ideias socialistas sempre se infiltram, e isso se infiltra também por conta da União Soviética, que manda gente para infiltrar essas ideias lá, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre rede de espionagem daqui a pouco. E isso pode comprometer a estrutura liberal, a estrutura do mundo capitalista como ele tem se desenvolvido desde o começo ali da Revolução Industrial, tá? E principalmente agora que ele vai entrar em capitalismo financeiro. Então eles vão precisar combater isso no mundo todo, eles vão precisar criar um centro de aliados, um conjunto de países aliados aos seus ideais liberais para poder manter a sua própria subsistência, enquanto um país completamente liberal, que acredita filosoficamente nesse liberalismo. Em contrapartida a isso, eles vão ter o problema de que eles não podem entrar em conflito direto com a Rússia, então eles vão começar a tentar também estrategicamente a formar alianças com países que possam sufocar economicamente a Rússia, porque também é necessário para a União Soviética que haja uma ligação internacional nos seus países. O Marx já previa isso, né, que a revolução socialista ela só pode ocorrer de maneira realmente significativa se ela acontecer no mundo inteiro. Tanto que ele vai terminar o manifesto do Partido Comunista dizendo trabalhadores do mundo univos. Por isso que ele é internacionalizante. Porque enquanto houverem países liberais, esses países vão atrapalhar o desenvolvimento econômico do socialismo. O socialismo só consegue, de fato, funcionar numa doutrina internacional. Por quê? Porque, tem país que não consegue produzir coisa, cara. Né? Pega ali a própria União Soviética. Um dos maiores problemas da União Soviética sempre teve é que, apesar do tamanho das terras dela, ela não tem terra fértil. A maior parte das terras são inférteis, são geladas demais, são sem nutrientes. Então, para ela dar certo, ela precisa do quê? Precisa que algum outro país, talvez tão grande quanto ela, talvez o Brasil, né, o tamanho do Brasil, produza comida para ele e para ela. E aí vai haver uma igualdade entre povos. Senão, ela vai estar desvalorizada, ela vai estar sempre num passo de desvalorização ali alimentícia comparado ao Brasil, por exemplo. Entendeu? Então precisa haver essa rede internacional. Então, a doutrina Truman ele vai se propor, né, a impedir que a União Soviética avance com a sua doutrina internacional, enquanto ele próprio, né, coloca a sua no mundo todo. Em junho do mesmo ano, o governo estadunidense lançou um novo programa de combate ao comunismo, o Plano Marshall. Um plano de ajuda para a reconstrução de países europeus, palco dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era evitar a influência comunista na região e garantir a hegemonia dos Estados Unidos na Europa ocidental. Os primeiros alvos foram Grécia e Turquia, países situados na fronteira de áreas de disputa entre Estados Unidos e soviéticos. Aqui, olha só, isso aqui é interessante. Qual é a ideia do Plano Marshall, então? Pensa o seguinte, você está lá na Grécia, né? A Grécia teve conflitos ali, onde lutaram ingleses, norte-americanos, italianos, alemães, a salada, e gregos, obviamente, né? A salada ali. E o país foi todo Galiléu, foi totalmente destruído. O que os Estados Unidos ele vai fazer? Ele pensa o seguinte, olha só, se eu chegar lá ameaçando a Grécia, eles podem até se render a mim num momento, podem até aceitar as minhas doutrinas num momento. Mas assim que os comunistas eles tentarem oferecer ajuda para se livrar do domínio americano, eles vão aceitar, porque eles estão destruídos, eles estão fragilizados, e eles não querem mais alguém dominando. Então o que eu faço? Eu vou oferecer dinheiro, eu vou oferecer ajuda para a infraestrutura, eu vou oferecer maneiras de que eles possam recuperar os seus países, e aí eles vão criar uma aliança e um sentimento de dependência aos Estados Unidos. Tá? Obviamente que isso daí é cobrado. Eles vão falar, eu estou oferecendo isso daqui em troca da adesão de vocês aos meus planos, tal, não sei o quê. Mas eles vão perceber, olha só, eu posso conseguir riqueza ali com os Estados Unidos para poder recuperar o meu país. É basicamente essa ideia do Plano Marshall. Cria um vínculo de necessidade entre países europeus e a América do Norte, e os Estados Unidos da América, tornando ali o mais atrativo para eles estarem do lado dos Estados Unidos do que do lado dos comunistas, tá? Isso vai acontecer. Por que ele vai começar com a Grécia e com a Turquia? Duas razões, tá? Primeiro, porque são países de fronteira. Elas estão próximas tanto do Ocidente liberal da Europa quanto do Oriente soviético, tá? Então, são países de fronteira.
Segundo, por causa do seguinte, esses países eles estão onde? Eles estão perto dos países, eles são parte dos países bálticos, né? Estão perto ali do Mar Báltico, da região do Báltico, que é a região rica em quê? Petróleo. A gente viu que o conflito todo nessa região foi por causa do petróleo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ter esses países aliados também significa enfraquecer economicamente as possíveis alianças da União Soviética. E como eu falei, dentro dessa guerra desse conflito de influência, a única maneira de derrotar o outro lado é enfraquecer tanto economicamente o outro lado que ele não consiga mais subsistir. Então eles vão tentar pegar ali a região do petróleo, do Mar Báltico, para poder atrapalhar o desenvolvimento econômico da União Soviética, tá? Outras políticas foram adotadas pelos Estados Unidos e seus aliados durante os primeiros anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1949, o Canadá e os Estados Unidos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, com o objetivo de assegurar a defesa militar contra a ameaça do avanço soviético. Canadá e Estados Unidos. Coisa interessante aqui, eu não sei se tem um mapa aqui. Não um mapa que eu quero, que eu tenho um mapa mundi. Deixa eu abrir um mapa mundi aqui. Por que o Canadá e os Estados Unidos vão criar a OTAN com essa proposta aí? O conflito América-Rússia, ele tem um problema muito grande. Eu tô com o nariz coçando, gente. Desculpa aí se eu tô coçando ele demais hoje. Parece que é feio, mas tá... Não sei o que aconteceu. Ele tem um problema generalizado, que é o seguinte. Vamos pegar esse mapa aqui que tá legal. Caraca, aqui. Quando a gente vê um mapa assim, a gente pode incorrer no risco de nos tornarmos terraplanistas de análise. O que isso quer dizer? A gente pode correr no risco de achar que Estados Unidos e Rússia estão longe. Por quê? Porque o mapa está aberto. Mas a gente tem que pensar nele como um globo, tá? Não como um mapa aberto. Porque a Terra, embora isso desagrade muitas pessoas aí teóricas da conspiração, a Terra é um globo, tá? A Terra é uma bola. Isso quer dizer o quê? Que olha só. Vou tentar chegar mais perto. Não dá. Não dá para chegar perto direito. Olha só. Aqui a gente tem o Alasca, né? Isso aqui é o estado norte-americano do Alasca. Inclusive foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia. Lá enquanto a Rússia ainda era Império Russo, tá? E aqui a gente tem a Rússia. Olha que interessante. Se a gente pensar que isso aqui é um globo, eles na verdade se tocam, tá? Eles estão próximos um do outro, né? O estreito, o famoso estreito de Bering, olha só, ele toca aqui, ó. Então a transferência, né, a transmissão de tropas da Rússia para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Rússia, é relativamente simples, tá? Principalmente porque o Canadá, ele não é uma grande barreira militar nessa época aqui. Ele, inclusive, é um país conhecido por não ser um país tão militarizado, né? Ele é um país forte, economicamente forte, militarmente forte, mas nessa época ele não é tanto assim. Então, para a Rússia invadir aqui, não era difícil. Para os Estados Unidos invadirem por aqui, também não era difícil. Então, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a elaborar cada um seu próprio plano de defesa. Claro que eles vão também pensar em todos os países que estão aqui, nessa região, que estão aqui na África, no norte da África, países asiáticos e no resto aqui, para falar sobre a importância de ter uma aliança contra a avançada, cada um do outro lado. Mas isso daqui também vai ser uma coisa de influência, tá? O fato de que se eles não tiverem alianças políticas, se eles estiverem perdendo a guerra de influência e começarem a ficar economicamente frágeis, eles podem inclusive ser invadidos por terra, tá? Evitando aí uma guerra nuclear e ganhando, né? E ganhando ali, perdendo, na verdade, o seu território. Então isso aqui vai ser bastante influente para eles também. Bom, os Estados Unidos e o Canadá eles vão criar a OTAN, beleza? A OTAN é uma aliança com diversos países que tem essa intenção aí de impedir a avançada da União Soviética sobre outros países, sobre países que são declaradamente apoiadores ali dos Estados Unidos, que são aliados à América, tá? Bom, essas políticas eram tão difundidas em território estadunidense que durante os anos 50 provocaram o fortalecimento de setores conservadores do país, a ponto de cometerem alguns exageros, como a política de caça às bruxas ou macartismo, idealizado pelo senador Joseph McCarthy. Joseph McCarthy. Veja como McCarthy denunciava a propagação comunista. Vamos ler aqui, que é interessante. Como uma das nossas proeminentes figuras históricas uma vez disse,
Quando uma grande democracia for destruída, não será em razão dos inimigos de fora, mas dos inimigos de dentro. A razão pela qual nós nos encontramos em uma posição de impotência não é porque o nosso único inimigo poderoso potencial enviou homens para invadir nossas costas, mas por causa das ações traidoras daqueles que foram muito bem tratados por essa nação. Em minha opinião, o Departamento de Estado, que é um dos departamentos governamentais mais importantes, está completamente infestado de comunistas. Olha só, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, tá? A política de MacArthur ela foi uma política de perseguição a possíveis traidores e a possíveis infiltrados comunistas, e também a pessoas que não eram infiltradas da União Soviética, nada disso, mas que tinham ali seus posicionamentos políticos próximos ou alinhados de alguma maneira com as esquerdas comunistas, em que ele procurava prender ou, sei lá, mais o que, pessoas que destoavam ali do ideal norte-americano. Então, chiado, vocês estão vendo? Estranho. Só em mim, só comigo. Saiu, melhorou. Bom. Não, voltou. Deixa eu tirar assim, talvez fique melhor. Vocês conseguem me ouvir ainda? Consigo. Perfeito. Então eu vou fazer assim, sem o fone, porque aí o chiado para. Começou a dar um chiado no meu ouvido aqui. Tô entendendo, galera? Tá muito difícil? Tá muito devagar? O que vocês acham? Tá ok? Então, beleza. Bom, o fanatismo do senador conduziu uma verdadeira campanha de perseguição a suspeitos e simpatizantes do comunismo. Em 1953, o casal de físicos nucleares Ethel e Julio Rosenberg foi executado na cadeira elétrica sob a acusação de ter fornecido segredos atômicos à União Soviética. Olha só que loucura, né? Isso daqui vai acontecer por conta da influência norte-americana. Por essa política de caça das bruxas, ela vai se espalhar em todo o mundo, tá? Em todo o mundo ocidental, em todo o mundo aí que era, de alguma maneira, alinhado às propostas norte-americanas. Então a gente vai ver, por exemplo, na ditadura militar no Brasil, que muita gente acha que foi a pior coisa que já aconteceu no Brasil, né? Eu acho a ditadura varguista pior do que a militar, mas enfim. Na ditadura militar do Brasil, a gente vai ter esse mesmo tipo de proposta, né? Esse mesmo tipo de campanha de caça a comunistas de maneira louca, né? Qualquer pessoa, fulano é comunista, então prende e mata, prende e some com ele, né? Isso vai acontecer aqui também. Muito por causa aí da influência norte-americana e da influência da doutrina Truman, aí do plano Marshall, do macartismo e tudo mais. Contrapartida, o que a União Soviética ela vai fazer? Ela vai criar o Pacto de Varsóvia, que vai ser uma oposição ali aos aliados, tá? E ela vai criar a Comecon, que vai ser um plano de ação opositor à OTAN, tá bom? Algumas coisas devem ser colocadas aqui em planos mais limpos, tá? Por exemplo, vai dizer aqui o livro. O grupo do Pacto de Varsóvia ele era composto pela União Soviética, Albânia, Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental. Só que não, tá? Ele era composto por esses países todos aí, mas o que dá a entender é que esses países eles aceitaram, né, fazer parte do Pacto de Varsóvia. Mas não, tá? Não. Se você for na Polônia hoje em dia, você vai descobrir que lá na Polônia é crime ser comunista, tá? É crime ostentar símbolos comunistas no país. E aí muita gente vai criticar hoje, tem muita crítica na política internacional falando, não, a Polônia ela é assim porque ela é conservadora, porque eles são atrasados. Não, cara, eles são assim porque eles passaram muito sufoco na mão da União Soviética, tá? Quando terminou a Segunda Guerra e ela deixou de ser território alemão, né? Quando na verdade a Rússia invadiu e tomou o território dos alemães nazistas, eles mantiveram a Polônia como um estado de trabalho semi-escravo, tá? É complicadíssimo. Então, existe muita coisa ali. Existe a famosa fome da Hungria. Depois vocês podem pesquisar o que foi a fome da Hungria. Foi um caso ali. É da Hungria? A grande fome da Hungria. Acho que esse é o nome sim. Vou até pesquisar aqui para garantir para vocês. A grande fome da Hungria. Conhecido ali como o Holodomor, né, que 10 mil pessoas morreram de fome na Hungria sob a administração soviética. Então, assim,
Esses países aqui, eles não é que eles entraram no Pacto de Varsóvia porque o povo apoiava as ideias comunistas ou por qualquer coisa assim, não. É porque eles estavam sob domínio soviético, tá? Então eles acabaram entrando junto, tá? E aí, para poder combater o avanço liberal e para propagar as ideias socialistas no resto do mundo, eles vão criar a Comecon em oposição ao Plano Marshall, tá? A rivalidade entre as duas potências promoveu uma corrida armamentista e ambas acumularam um armamento nuclear capaz de aniquilar o planeta. Na década de 50, os dois países dispunham de bombas de hidrogênio. A capacidade de destruição de uma bomba de hidrogênio era de 1000 vezes a de Hiroshima e Nagasaki. Olha aí, tinha uma bomba nuclear, ela era capaz de destruir uma cidade inteira. Agora ela consegue atingir 1000 vezes aquela potência. E a gente hoje em dia tem bombas mais fortes ainda, tá? Na própria União Soviética vai ser criada pelos soviéticos a chamada Tsar Bomb, né? Que foi a bomba nuclear mais poderosa do mundo ali na época. Que era sei lá quantos milhões de vezes mais forte que a de Hiroshima e Nagasaki. Mas enfim. Coexistência pacífica. Ao final da década de 1950, a economia soviética passou por um período de crescimento industrial, que possibilitou alguns grandes investimentos na corrida armamentista. No entanto, o líder do governo soviético, Nikita Khrushchev, propôs ao governo estadunidense uma política de desarmamento. Né? A proposta de Khrushchev ficou conhecida como coexistência pacífica. Óbvio que os Estados Unidos não vai aceitar se desarmar enquanto a União Soviética está se armando, inclusive chegando junto dele na corrida, né, nuclear. John F. Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, recebeu a proposta soviética com desconfiança. No Ministério da Defesa e na imprensa e no parlamento, os grupos conservadores acusaram Khrushchev de preparar uma armadilha para os estadunidenses. O objetivo soviético, segundo a opinião dos parlamentares americanos, era desarmar os Estados Unidos e deixar o país indefeso diante de um ataque soviético. Eles estão errados? Possivelmente não, tá? Aqui era um querendo engolir o outro. Então, possivelmente, esse podia ser um plano mesmo dos soviéticos. Aqui a gente tem outro problema, tá? A proposta de desarmamento para os Estados Unidos é um fator cultural muito difícil para eles aceitarem. Sempre foi e sempre vai ser. Por quê? A ideia de armamentismo, de população armamentista, está ligada nos Estados Unidos à sua Constituição. Se eu não me engano, está lá na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que todo cidadão ele deve ter o direito de portar arma para sua própria defesa. Por quê? Porque ela foi decisiva. O armamentismo foi decisivo para a independência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Vocês devem lembrar, quando vocês estudaram a independência norte-americana, que quando o exército inglês ele chegou nas praias ali dos Estados Unidos, nas 13 colônias ainda, um dos fatores principais que influenciaram a derrota deles é que eles não encontraram um exército organizado como era molde na Europa. A gente tem sim o George Washington ele organizando tropas para lutar, tropas contra tropas, mas em geral, uma das maiores vantagens dos Estados Unidos é que toda a população estava armada. Então o exército ele não conseguia encontrar quem é que ele devia atirar, quem é que ele não devia, porque os civis atiravam neles, né? Eles entravam na rua e levavam um pouco da janela. Isso aí acabou garantindo a liberdade dos Estados Unidos e se tornou parte da Constituição. Por quê? Porque mais do que uma defesa das suas próprias terras contra bandido ou o que seja, na mentalidade norte-americana, estar armado significa que você não está subjugado e indefeso contra o governo. Olha só que loucura, porque era isso que eles eram antes, né? Indefesos contra o governo inglês. E aí as armas ajudaram. Então é muito difícil para eles passarem uma proposta de desarmamentista. Nesse contexto aqui, então, obviamente não vão se desarmar. A proposta soviética veio acompanhada de ações, como a desocupação da Áustria, a redução dos efetivos militares, mas os Estados Unidos não alteraram em nenhum momento sua política armamentista, por causa desses fatores todos, né? Assim, a proposta deixou de fazer sentido e a tensão entre os dois países continuou. Vai haver a chamada corrida tecnológica, corrida aeroespacial também, né? Uma das grandes vantagens que podia ter um sobre o outro durante a Guerra Fria era demonstrar que o seu modelo econômico ele conseguia produzir mais riqueza do que o modelo oposto. Como é que você faz isso? Você faz isso buscando desenvolvimento, expandindo a indústria e a ciência e a pesquisa científica dentro do seu modelo. Então os dois países vão começar a fazer isso loucamente. Eles vão começar a criar muita indústria, a criar produtos e tudo mais.
E o que vai ser o marco dessa disputa tecnológica vai ser a chamada corrida espacial. A ideia dos dois países era ver quem é que conseguiria primeiro expandir as suas fronteiras para o espaço, saindo dos conflitos da Terra e chegando, do planeta, né, e chegando até uma dimensão nunca antes pensada. Mais ou menos o que eles queriam fazer aqui era reproduzir o que aconteceu com as grandes navegações, tá? Quando a Europa se expandiu nas grandes navegações para o Novo Mundo e depois para o Novíssimo Mundo, né, a Oceania, aquilo ali foi um boom econômico inacreditável para os países que fizeram. Tanto que Portugal vai ser a principal potência do mundo por um século e pouquinho. Depois a Inglaterra, alinhando, né, grande exploração marítima com revolução industrial, ela vai ser a principal potência econômica desde o século XVI, final do século XVI, começo do século XVII, até o século XX, né? Então o que eles estão buscando com isso aqui também é isso. Eles imaginam, imagina só se a gente consegue chegar em outro país, em outro planeta, e a gente consegue pegar os recursos desse planeta pra gente. Pô, é um ganho econômico inacreditável. Então eles vão começar a fazer a corrida espacial, tá? 3 momentos vão ser os mais importantes ali da corrida espacial. 2 deles vão ser dominados pelos russos e um vai ser dominado pelos norte-americanos. Em 1957, os russos eles vão lançar o satélite Sputnik II, ou Sputnik 2, enfim, né, o segundo Sputnik. E ele vai levar o primeiro ser vivo em missão tripulada ao espaço. Que vai ser uma cadelinha chamada Laika, tá? Não vai ser um ser humano, vai ser um cachorrinho. Em abril de 1961, o major da Força Aérea da União Soviética, Yuri Gagarin, vai se tornar, então, o primeiro ser humano no espaço. Ele vai ser lançado em missão tripulada ao espaço e vai ficar lá por um tempinho, depois vai voltar e vai concluir a sua missão. Mas em 1969, os Estados Unidos eles vão tomar a frente ali da corrida espacial e eles vão mandar a primeira missão tripulada à Lua, tá? Vai pisar no solo lunar pela primeira vez um ser humano, o Neil Armstrong, né? Vai ser o comandante ali, o astronauta dessa missão, tá? Ele é o comandante da Apollo 11, a nave que conseguiu pousar na Lua, tá? Coisas interessantes sobre isso daqui. A primeira delas é o seguinte: Apollo 11 pisando na Lua, que significa que muitos testes foram feitos, né? Isso não é de uma hora para outra. Levou toda a guerra ali, levou um monte de dinheiro, era uma das coisas mais caras de fazer. Isso também mostrava o poder econômico do país. Até hoje, para você mandar um foguete na Lua, por exemplo, o gasto é inacreditável. Foram bilhões ali investidos em pesquisa e desenvolvimento científico para poder fazer isso, tá? Então, primeira coisa, foram muitos testes. Demorou a conseguir ser feito. Segunda coisa, e aí os conspiracionistas podem ficar loucos. Se alguém aí gosta de teoria da conspiração, pode ficar maluco aí. Olha só que legal. Neil Armstrong pode ser escrito com a abreviação do sobrenome dele, né? Qual que seria a abreviação do sobrenome dele? Neil A. Ponto. Que se a gente ler de trás para frente, é Alien. Olha só que doideira. Eu descobri há pouco tempo, fiquei impressionado. Olha só que legal, né? Obviamente ele não é um ET, tá, gente? Mas é só uma teoria. Você, quem gosta de conspirar aí, fica à vontade. E existem outras lendas, né, que são interessantes sobre isso daqui. Uma deles vai dizer sobre a praticidade, né? Que os soviéticos eles tinham, obviamente, um poder econômico menor do que os Estados Unidos. Mas eles tinham um senso ali de comunidade mais forte. Tanto que eles vão passar por vários problemas ali durante a existência da União Soviética através disso daí. Um dos centros de praticidade que vamos dizer que os russos tiveram seria o famoso caso do lápis, né? O que conta? Isso daí eu não sei se é verdade, mas o que conta ali a história, né? Que os Estados Unidos eles gastaram muito tempo de pesquisa e de dinheiro durante a corrida espacial tentando desenvolver a caneta que conseguisse escrever no espaço. Por quê? Porque quando você está no espaço, a gravidade é zero, a caneta esferográfica não funciona. Por que ela não funciona? Porque como é que funciona o princípio da caneta esferográfica? Tem uma bolinha aqui embaixo e tem tinta aqui dentro, do tubo. Quando você aperta a bolinha, você abre a passagem da tinta, que a gravidade vai empurrar para baixo. No espaço não tem gravidade, então quando você fazia isso, ela não funcionaria. E aí diz a lenda que os soviéticos resolveram isso rapidamente levando lápis, né? Porque o princípio da escrita é diferente. E aí vai mostrar mais ou menos como é que funcionava a mentalidade de cada um, né? Os Estados Unidos pensava muito mais
e gastava muito mais com as coisas do que os soviéticos, que acabavam tendo uma mentalidade mais rápida, tá? Isso quer dizer que um é melhor do que o outro? Não, mas enfim. Vai haver também todo o combate de influência de um com o outro na cultura, tá? Isso daqui vai ser especialmente importante, principalmente no cinema, mas também vai estar na música, tá? Vai estar nos quadrinhos, vai estar em tudo isso e nos esportes, tá bom? O que acontece? Para poder fazer com que os seus ideais filosóficos, a sua doutrina econômica se sobressaia, ambos os lados eles vão começar a influenciar a produção cultural. O cinema vai ser muito, muito usado para isso. A gente vai ver uma série de filmes em que eles vão apresentar os Estados Unidos como um herói salvador em vários conflitos, tá? Um tipo de coisa que é muito comum aqui, que a gente vai ter até nos anos 80, 90, a gente tem muitos filmes que são produzidos nos Estados Unidos, são filmes de militar, né, filmes de ação e tal, que eles ocorrem dentro da Guerra do Vietnã, por exemplo. Vietnã. Tá? O que é a Guerra do Vietnã? A guerra é um conflito da Guerra Fria, em que socialistas estão de um lado financiando ali os conflitos internos do Vietnã e os americanos estão influenciando de outro. Como é que os Estados Unidos é representado nisso daí? É sempre o herói, né? Sempre o cara que vai lá para a Guerra do Vietnã, o grande herói de guerra, que entra, que salva, que faz, que acontece, o que, bababá. Rambo, se eu não me engano, o primeiro é num contexto desse. O cinema vai ser muito usado dessa maneira, né? Sempre mostrando os Estados Unidos como o lado moral, correto, bom da guerra, que está entrando ali para salvar de malditos revolucionários, comunistas, que estão ali para tentar destruir a liberdade daquelas pessoas e tal. O contrário também vai ser feito, tá? Dentro da União Soviética também vão se produzir trabalhos culturais que vão mostrar o lado oposto, né? Que vão falar, não, olha só, nós estamos aqui lutando para que essa terra ela seja uma terra justa, uma terra de igualdade, uma terra, né, em que não existe distinção social, e os Estados Unidos eles estão maculando aqui esse povo, estão entrando e interferindo externamente na política deles e tal, papapá. Então o cinema ele vai ser muito importante para a propaganda cultural. É importante isso, gente, para a gente entender o seguinte. Pode não parecer, quando a gente estuda assim, pode não parecer que isso aqui faz tanta diferença. Mas se vocês pararem para pensar na família de vocês mesmo, tentem pensar nos homens aí da família de vocês, que normalmente os homens antigamente eram quem gostava mais de filme de ação e tal. Não é questão de gênero não, tá? É só como as coisas normalmente eram. Tenta pensar nos homens da família de vocês e pensa quais são as referências de masculinidade ou de coragem que eles têm pelo cinema. Vocês vão ver várias caras ali que são desse tipo de coisa aqui. Vai ver lá, sei lá, Arnold Schwarzenegger, você vai ver Sylvester Stallone, você vai ver vários caras que fizeram carreira fazendo filme disso daqui. Então, quem são ali? Quais são os ideais que esses filmes passavam? Quais são os ideais que o Brasil, por exemplo, que muitos dos brasileiros acabaram pegando do cinema dessa época? Ideais norte-americanos, tá? Então isso aqui realmente influencia muito na cultura e em como é que se dá essa batalha da influência. Outra coisa que vai ser usada vai ser o esporte para isso, tá? O esporte ele é tradicionalmente usado desde a Grécia como uma maneira de países eles demonstrarem nisso o seu poder sobre outros, tá? Uns sobre os outros sem haver guerra. Para isso, inclusive, foram criadas as Olimpíadas, tá? Bom, o esporte ele vai ser usado por esses países de maneira bastante interessante. Está aqui para baixo, se não me engano. Eu vou chegar nele aqui depois que a gente consegue ver a tabelinha. Ele vai ser usado, mas assim, já adiantando, ele vai ser usado de maneira interessante ali, principalmente os Jogos Olímpicos e os esportes que estão mais em alta ali, né? Que são o boxe e alguns outros. Para poder também fazer essa relevância aí de que qual país que ele é mais poderoso do que o outro ali, qual que é o país que é mais influente do que o outro. Bom, mas aqui a gente tem uma coisa interessante, olha. Falou aqui do cinema, tá? Símbolos do bem e da moral. Acho que é até engraçado, né? Porque aqui o livro ele fala muito acertado, né? Que os Estados Unidos ele vai se vender como símbolo do bem e da moralidade superior. Os Estados Unidos ele é tudo menos um país moral, tá? Mas enfim.
Do outro lado, a propaganda soviética denunciava problemas sociais de países capitalistas, como fome, violência e mortalidade infantil, apresentados como sinais de decadência burguesa do caráter desumano do capitalismo. Isso daqui é um dos sinais que eu falei aqui que a gente tem que tomar cuidado. Esse parágrafo aqui, ele tá errado? Não tá. Ele tá muito bom. Realmente, a propaganda soviética, ela denunciava todos esses males do capitalismo. Só que o que ele não tá falando aqui, que pode acabar dando um parecer um pouco enviesado? Que a propaganda comunista, ela também servia para esconder os próprios males do socialismo, tá? Dentro do governo, dentro do território socialista, não se tinha acesso à informação de verdade, não se tinha acesso às perseguições que o governo fazia, à quantidade de gente que ele matava, a quantidade de pessoas com fome que acabavam morrendo, aos gulags, onde as pessoas tinham trabalho forçado. Isso tudo acontecia dentro da União Soviética. E o parágrafo aqui ele acaba não indicando isso. E aí como é que o socialismo ele se vendia para o seu próprio povo? Como a maior das soluções. Ele ignorava todas essas coisas. Para vocês terem uma noção, o governo soviético ele ignorou por muito tempo o acidente de Chernobyl. As pessoas não sabiam. Né? As pessoas sabiam que tinha tido terremoto, tinha tido a queda de energia, mas territórios dentro da União Soviética às vezes não chegava informação nele. Ou seja, era um governo extraordinariamente fechado, tá? Então isso também tem que ser levado em conta. Esse parágrafo tá certo? Tá. Eles denunciavam todos os tratos desumanos do capitalismo, que são reais, que são absurdos. Mas ignoravam e fingiam que não estava acontecendo também pelo lado deles tratos desumanos, tá? E aí tem coisa interessante, né? As 3 principais agências de espionagem da Guerra Fria também foram retratadas no cinema. Cada país vai retratar a sua agência como o lado bonzinho da coisa, né? Não, nós estamos aqui porque é importante, porque o outro lado é malvado. Quais são as 3 principais agências de espionagem do mundo durante a Guerra Fria? A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a Agência Central de Inteligência, a CIA, que atua até hoje em política externa, fazendo missões aí, todo mundo sabe disso, tá? Fazendo missões para os Estados Unidos dentro de outros países, e missões aí de cunho de sequestro político, eu não vou falar que é sequestro político, deve ser talvez seja coisa só de filme, mas sim, né? Porque é isso que uma companhia de espionagem faz, né? Tenta adquirir informações privilegiadas de outros países e levar para a inteligência do seu país, para que ele se prepare ali, para que ele não fique rendido em relação ao que o resto do mundo está fazendo. Os soviéticos tinham o Comitê de Segurança do Estado, a KGB, que é muito retratado, muito famosa hoje, até nos filmes da Marvel, né? Todo mundo sabe aí que a Viúva Negra foi treinada da KGB, que aquele cara lá que é amigo do Capitão América, o Soldado Invernal, ele foi agente da KGB, Caveira Negra, todo mundo ali, a Caveira Negra dos nazistas, não é da KGB não, mas todo mundo que vem nos quadrinhos, ele em algum momento passou pela KGB, aparentemente. Né? Todo mundo que é bom aí em espionagem veio do KGB. Influenciava muito também os outros países, tá? A gente vai falar disso já já. E da Grã-Bretanha a gente tem o Serviço Secreto de Inteligência Britânico, o MI6, né? O MI6 no Brasil, que ficou famoso com os filmes do 007, né? O James Bond, ele era um agente do MI6, tá? MI6. Coisa importante sobre isso aqui. O que isso aqui fazia? Em geral, esses serviços secretos, eles faziam espionagem dos outros países, então eles se infiltravam no governo para pegar informações privilegiadas, eles faziam venda de informações, tráfico de informações, né? Podiam fazer assassinatos políticos, podiam fazer sequestros políticos e tudo mais. Todos eles. Pergunta: algum país é mais malvado do que o outro porque tem serviço secreto? Não, tá? Todo país do mundo tem serviço secreto. Todo país do mundo tem serviço secreto. Todo país do mundo funciona desse jeito. Porque senão o país ele não consegue sobreviver, tá? Porque ele tem que saber o que está acontecendo nos bastidores, que os outros países não querem contar, porque senão ele não sobrevive no resto do mundo. Então, assim, até o Vaticano tem serviço secreto. Então, isso daqui não quer dizer que um país... Ah, não, olha só. A União Soviética ela é muito malvada. Ela tinha a KGB para espionar os outros países, para colocar ali os ideais socialistas nos países. Tinha. Os Estados Unidos tinha a CIA, que fazia a mesma coisa, né? Que espionava os outros países e combatia os interesses socialistas dentro do território socialista, por exemplo. E que financiava países ali por baixo dos panos para fazer guerra contra os socialistas e tal. O MI6 é a mesma coisa, e todo mundo tem. O Brasil tem serviço secreto hoje em dia, atividade em provavelmente todos os países do mundo, tá? Então, só vocês saberem que isso aqui é uma coisa muito normal em política internacional.
Do lado soviético, o filme mais conhecido é Solaris, do russo Andrei Tarkovsky. Produzido em 1971, o longa retrata o planeta Solaris, no qual todos os sonhos e fantasias humanas podem se realizar. Por meio do cinema, os Estados Unidos e a União Soviética tentaram influenciar o mundo, blá blá blá, tudo que a gente já falou. Bonitinho, né? O filme Solaris, ele mostra como é que é o socialismo, ele é lindo quando ele se concretiza, que todo mundo pode fazer tudo o que quiser, coisa certa. Não foi assim. Bom, aqui a gente tem uma biografiazinha aqui do Charlie Chaplin, que ficou muito famoso na época. Ele ficou famoso por fazer comédias, né? Ainda no cinema mudo e em preto e branco, mas tem filmes até dele colorido depois, se eu não me engano, onde ele fazia críticas aos modelos totalitários e a todos os problemas sociais da época, tá? Ele vai ser famoso principalmente por dois grandes filmes, que são O Grande Ditador, em que ele vai criticar o Adolf Hitler pessoalmente, numa coragem inacreditável para a época, e O Tempos Modernos, em que ele vai criticar o industrialismo, tá? A industrialização. Ele vai estar criticando os liberais dentro dos Estados Unidos. Também uma coragem inacreditável para a época. O Tempos Modernos, inclusive, ele critica especificamente um sistema de produção que era adotado pelos Estados Unidos na época, que era o sistema do Fordismo, que era o sistema de produção em esteira, né? O que definia o Fordismo ali, basicamente? Cada pessoa tinha uma ação dentro da empresa. Só uma ação. Então, se a pessoa tá... Ué, por que eu não tô mais apresentando? Eu que doideira. Se a pessoa, ela tá... Esquisito. Apareceu um negócio ali, mas não entendi. Se a pessoa, ela tá trabalhando dentro de uma indústria de carro, por exemplo, e aí tem lá que fazer que... Retomar a apresentação. Né? Ela tem que apertar porca para fazer um carro, tá? A única função da pessoa dentro do seu ambiente de trabalho é apertar as porcas, tá? Ela não faz mais nada além disso. Isso significa que o cara, ele vai lá, ele trabalha, vamos até colocar nos dias de hoje, ele trabalha 8 horas por dia fazendo assim, ó. Chega a peça na frente dele, ele aperta a porca. Chega perto, ele aperta a porca. Chega a peça, ele aperta a porca. No final do dia, isso vai criar uma série de problemas, né? Principalmente depois de muito tempo. Tendinite, um monte de problema. E aí o Charlie Chaplin, ele vai fazer uma crítica bem interessante, né? Ele vai falar que no final das contas, no dia, o cara, ele fez tantas vezes na vida um movimento que ele não consegue parar. E ele chega em casa, ele tá assim, ele anda assim, né? É legalzinho, é legal o filme, é legal. Chaplin é um gênio do cinema aí, e até hoje é legal, tá? Ele chegou a ser perseguido, inclusive, pelos Estados Unidos por conta dessas críticas ao sistema capitalista, né? E aí ele vai falar aqui, né? Além do cinema, outras coisas que eles usaram foram os esportes, né? E aqui tem uma coisa interessante, olha só. Ele vai falar que os esportes que eram mais utilizados para propaganda eram os campeonatos mundiais de xadrez, o boxe e as Olimpíadas. Verdade. O campeonato de xadrez porque demonstrava ali um poder intelectual superior ao dos outros países. O campeonato de boxe porque mostrava um poder físico superior ao dos outros. E um poder militar, né? Porque o boxe ele é muito agressivo e tal. E as Olimpíadas porque mostrava ali que tinha a sua capacidade melhor de treinar os atletas e era um negócio tradicional aí para tentar demonstrar poder sobre outros países, demonstrar influência sobre outros países, tá? Aí ele fala, nos Jogos Olímpicos a rivalidade entre os blocos ganhava áreas de guerra real. A União Soviética incentivava a prática de esportes de alto rendimento em países que compunham o Pacto de Varsóvia. Assim, nadadores alemães e ginastas romenos, por exemplo, obtinham resultados surpreendentes nas competições e enalteciam o regime soviético. Verdade? Verdade. O que não está sendo dito aqui? Nessa época, o uso de anabolizante era uma coisa constante, tá? Pelos dois lados. Era uma coisa que acontecia. Então não é que o país ele produzia um super atleta com seu treinamento rigoroso e com seu incentivo ao esporte. É que usava anabolizante, os dois países usavam, muitos países usavam, inclusive. Isso acabava dando uma vantagem física, né? E também o treinamento desses atletas aqui, como eles estavam dentro de um caráter de Guerra Fria e fazia muita diferença ali para a imagem da nação ganhar uma da outra, o treinamento era desumano, tá? Essa coisa que tá escrita bonitinha aqui, olha. Cadê? Incentivava. Cara, pesquisa depois aí, quando vocês terminarem a aula, sobre
o programa de treinamento dos atletas da União Soviética, para vocês verem. Pesquisa, por exemplo, sobre o programa de treinamento das bailarinas soviéticas. Nos Estados Unidos vocês também podem pesquisar, porque eu não estou passando pano nos Estados Unidos e falando que a União Soviética é pior, não. Pesquisa como é que era aí o treinamento como é que é um treinador e um boxeador nos Estados Unidos nessa época. É um negócio desumano, tá? É um negócio desumano. A pessoa vive num regime quase como um animal, que é complicado. Aí vai falar, né? A competitividade dos Jogos Olímpicos deveria ser algo restrito à prática do esporte, mas como estava ali em conflito, acabava que os dois lados levavam isso tão a sério a ponto de fazer essas práticas que eu estou falando, e aí o quadro de medalhas ele ficava dividido basicamente nos Estados Unidos e União Soviética, tá? A gente vai ver que aí, ó, o quadro de medalhas era quase sempre maior entre os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, aqui estão as edições e aqui está o total de medalhas de cada um deles em cada edição. Sempre ficam muito próximos, de verdade, né? Interessante. Assim como no cinema, os resultados olímpicos, os Jogos Olímpicos, eles representavam a superioridade das formas de organização social e política dos Estados Unidos e da União Soviética para o mundo, como uma espécie de comprovação de que as ideologias apresentadas por esses países realmente funcionavam, que elas se concretizavam ali nos seus regimes e funcionavam como alguma coisa efetiva. Aqui tem uma lutinha de boxe e tal, tem algumas sugestões de exercício. Vamos lá. Estado de bem-estar social. O que foi o estado de bem-estar social? A partir do final da Segunda Guerra, as políticas públicas dos países da Europa Ocidental, principalmente por influência dos Estados Unidos, passaram a valorizar a justiça social e a promover um Estado que tivesse compromisso público com educação, saúde e outros direitos sociais, o que ficou conhecido como Welfare State ou Estado de bem-estar social. Isso aqui é uma coisa interessante. Os polos da Terra são os Estados Unidos e a União Soviética e eles são inimigos, o que não quer dizer que eles não acabem aprendendo um com o outro alguma coisa. Eles têm que se adaptar um ao outro. O que os Estados Unidos ele vai perceber? Olha só. Por causa das injustiças sociais que o próprio capitalismo está fazendo, os soviéticos eles tomam muita força, porque dentro de qualquer sindicato que se instala no país, tem infiltração comunista. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, o nego morre na fábrica, né? O nego perde um braço na fábrica e não recebe nada por isso. O nego não tem direito a férias, o cara não consegue fazer nada. Então, o que vai começar a se perceber? Que para que o capitalismo se mantenha, é necessário que o Estado tenha alguma preocupação com o trabalhador, tá? Para que ele tenha uma condição de vida melhor. Eles vão pegar isso dos próprios soviéticos, tá? E vão começar a colocar ali dentro. Isso vai ser baseado nas ideias, né, na filosofia econômica de um cara chamado John Maynard Keynes, tá? Que vai ser conhecida como keynesianismo, tá? A doutrina política dele, econômica, se chama keynesianismo. Basicamente, então, o que isso vai dizer é que o Estado ele tem que intervir para dar garantias sociais ao povo. Quais são essas? Saúde, educação, emprego, aposentadoria, direito às férias, tá? Esse tipo de coisa. Não tinha antes, tá? Não tinha antes. Vai ser aí que vai começar a surgir. Vão pegar isso tanto de modelos ali comunistas, como vão reciclar coisas que foram feitas por estados totalitários ali, fascistas, que tinham preocupação trabalhista, vão começar a colocar isso aí em prática. Isso vai pegar desprevenido a União Soviética, tá? Porque a União Soviética ela seguia muito à risca o socialismo de ordem marxista. Claro que alterado pelos ideais do Lenin, do Stalin, dos seus governantes, mas em muito o marxismo. E o que o Marx fala? Ele fala que o socialismo ele é uma evolução do socialismo, do capitalismo. Desculpa aí, tem algum vizinho bastante retardado batendo uma lata. Então, se estiver pegando aí, vocês me digam. Então, ele seria uma evolução do capitalismo, uma evolução histórica necessária, que sobreporia o capitalismo por causa dos conflitos que existem dentro do próprio capitalismo e que não podem ser vencidos, né? Por exemplo, as situações de desigualdade. O que o Marx não previu? O que ele previu, né? Que quando começasse a ter a transição para o socialismo, seria natural que que se formasse uma coisa que ele chamaria de os revolucionários, né? Que seriam as pessoas que estão tentando colocar o socialismo para funcionar. E em oposição a ele surgiria o que ele chama de grupos reacionários, tá? Que seriam os grupos que lutariam para manter a estrutura como ela era antes, exatamente como ela era antes, bonitinha ali, do capitalismo. O que ele não previu?
que o capitalismo poderia se adaptar usando o estado de bem-estar social, que vai ser promovido pelos Estados Unidos, em que você vai ter práticas estatais ali de preocupação social, ao mesmo tempo que você tem a estrutura capitalista funcionando, tá? Bom, as ações implantadas por esse novo modelo de Estado, paralelamente, condiziam com a política de controle de economia, uma vez que o objetivo de tanta interferência estatal era garantir o aumento da produtividade, a nacionalização de setores estratégicos e o controle do sistema financeiro. O resultado dessas políticas foi a formação de um grande contingente de cidadãos atendidos pelos governos ocidentais, a criação de diversos serviços públicos e o aumento dos direitos do cidadão. De modo geral, podemos afirmar que a política welfare state serviu também para combater o avanço do socialismo na Europa e atender às antigas reivindicações dos movimentos sindicais. Eles não precisam mais ser revolucionários que querem ser socialistas se eles têm suas reivindicações atendidas ali. Não podemos confundir política de bem-estar social com o Estado liberal. E aí elencamos algumas coisas. Aí é diferente, né? Aqui vai ter algumas coisas aqui que são interessantes para vocês darem uma lida depois. Sobre o que diferenciava o Estado liberal anterior do Estado de bem-estar social depois, tá? Pressão e fim do Estado de bem-estar social. Só que o Estado de bem-estar social ele vai começar a ter alguns problemas. Por quê? Porque ele depende da interferência do Estado na economia. Isso é muito contrário à proposta do liberalismo, que é de uma economia completamente livre. Tá? O socialismo soviético era muito sedutor, principalmente para as camadas mais baixas da sociedade do mundo inteiro. Podemos afirmar que seus propósitos faziam sentido, principalmente para os trabalhadores que formavam a grande massa de cidadãos de qualquer país. Assim, a mudança traída pela política do welfare state transformava o capitalismo e garantia sua permanência. Como eu estou falando, o Marx não previu isso, que se o Estado ele se adequasse, né, se o capitalismo se adequasse às lutas sociais, ele poderia garantir sua permanência. E, de fato, a gente vê que o capitalismo ele garantiu a sua permanência no mundo até hoje. Hoje nós vivemos em um mundo capitalista. Tem um ou outro país, ou um outro ideólogo aí, um outro filósofo, que possui ideias que são separadas do capitalismo, ou que são contrárias, que, né? Muitos criticam ele. Mas, de fato, o mundo que a gente vive hoje é um mundo capitalista, tá? Ao proporcionar emprego para os trabalhadores europeus, o Estado de Bem-Estar Social permitiu uma grande quantidade de pessoas que tivesse acesso a bens industrializados de luxo, viajar com suas famílias, entre outras conquistas. Porém, consumo não bastava mais para a população. Outras reivindicações começaram a surgir. Os sindicatos passaram a exigir maior participação política em seus países e os grupos sociais menores, compostos por jovens e mulheres, começaram a protestar enfaticamente e a exigir maior participação na vida social. Vai ser aqui que a gente vai ter uma grande tomada de força pelos chamados grupos de minoria, tá? Principalmente nessa época, os grupos negros, né? De minorias negras, e os grupos feministas, tá? Inclusive, isso daqui vai acabar desembocando, e a gente vai ver isso na próxima unidade do livro, na descolonização da África, tá? Vai ser esse tipo de coisa aqui. A política do welfare state foi muito abalada a partir de 1973, com a subida repentina do preço do petróleo. Todo o país capitalismo tem um problema ali, que é que, no fim das contas, a sua economia depende muito de um ou outro produto. E isso vai ser complicado aqui para eles, tá? Essa crise fez com que os setores produtivos da sociedade pressionassem o governo a conter investimentos na Seguridade Social. Porque, afinal de contas, se eles continuassem mantendo o investimento dentro das políticas de auxílio estatal, eles iam acabar perdendo ali os investimentos que eram necessários para manter a economia funcionando do jeito que estava funcionando. A gente vê isso hoje, né? Mais ou menos é parecido com o que acontece hoje em dia. E aí a política do welfare state vai acabar sofrendo problemas e o welfare state, a ideia de que do bem-estar social vai acabar sendo passada para setores privados, né? Então, por exemplo, quem é que vai ter que garantir nos Estados Unidos, né? Um plano de saúde, um plano dental para o empregado. Vai ser a empresa e não mais o Estado. Vai ser isso que vai ser o final da coisa, tá? Na década de 1980, os governos conservadores de Margaret Thatcher, a dama de ferro inglesa, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, passaram a adotar um novo modelo econômico de governo, o modelo de livre mercado ou Estado liberal, tornando-se quase nula a intervenção estatal. Com isso, as conquistas do welfare state foram transferidas para a iniciativa privada, ficando sob tutela do Estado apenas o gerenciamento dos serviços sociais.
Particularmente nos Estados Unidos, 2 movimentos contribuíram para uma ressignificação do welfare state: o movimento feminista e o movimento negro. Ambos criticavam a falta dos direitos civis e a discriminação que sofriam em território americano, mesmo durante a política do welfare state. O movimento negro, em particular, criticava a segregação que persistia nos Estados Unidos, mesmo ele sendo composto por milhões de cidadãos negros. Os discursos de movimento negro costumavam ser feitos pelo líder do movimento, o pastor Martin Luther King, e atraíam multidões, tá? O mais famoso dele foi o proferido em 1963, chamado Eu Tenho um Sonho. Leia um trecho desse discurso a seguir. Vamos ler ele aqui rapidinho. Eu não gosto muito de ler trecho de coisa, tá? Eu gosto que a gente leia o texto completo pra gente ter uma noção melhor. Mas vamos ler um trecho aqui rapidinho. Eu tenho um sonho. A quem esteja perguntando, aos devotos dos direitos civis, quando vocês ficarão satisfeitos? Jamais estaremos satisfeitos enquanto um negro for vítima dos previsíveis horrores da brutalidade policial. Jamais... Pô, isso daqui, caraca, aqui, né? Tá encaixado na nossa sociedade. A gente teve... pelo menos aí 2 grandes momentos aí de violência policial contra a civilização negra agora nos Estados Unidos. Um agora nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil. Essa semana a gente teve aí a notícia, né? Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossas crianças tiverem suas individualidades e dignidade roubadas por cartazes que dizem exclusivo para brancos. Isso daqui acontecia, né? Era a época do apartheid ainda. Jamais estaremos satisfeitos enquanto um negro no Mississippi não puder votar. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. Tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Martin Luther King, ele é um político bastante conhecido aí, bastante interessante na sua luta contra a segregação racial. Muito comparado historicamente com outro político que é o Nelson Mandela. Embora tenham muitas diferenças entre eles, tá? Mas os dois lutaram muito contra a segregação racial aí. Bom, e aí começam as batalhas propriamente ditas, pessoal. Guerras e revoluções durante a Guerra Fria, tá? São muitas. Eu nem sei quantos que ele vai citar aqui. Eu imagino que pelo menos Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias e Guerra da China. Mas isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Revolução Cubana também, vai ter crise dos mísseis, que é importante e tal. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Porque são muitas coisas, senão a gente vai ficar além do tempo aqui. Vocês vão ficar com um vídeo grande demais no YouTube e vocês também vão me bater, porque eu imagino que vocês já estejam cansados da minha doce voz, tá? Até minha doce voz já está cansada, que minha garganta já está ardendo. Vocês têm dúvidas? Não. Tem certeza? Ninguém tem dúvidas? Então, beleza. Por hoje, então, é só. Vocês estão liberados. Tenham um bom final de semana. E semana que vem a gente volta para conversar às 10 da manhã. Beleza? Avisem o resto da turma para comparecer, gente. São muito poucos alunos que estão vendo as aulas, né? E aí acaba perdendo aqui, vocês têm chance de tirar dúvida e tal. Falem com os amiguinhos de vocês, falem vocês aí, seus bandos de calhorda, safado. Vocês estão atrapalhando a nossa turma. Vocês vão fazer com que nós sejamos mal vistos pelos professores porque vocês não vêm para aula. Venham para aula, seus vagabundos. Vocês já estão estudando de casa. Não dá para ter mais moleza do que isso. Vem para aula, assiste a aula, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí. Fico muito feliz por todo mundo que participou. E até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchauzinho.